Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora do nosso boletim de fechamento do mercado. Chicago encerrando aí com queda para as cotações da soja, mas quando a gente compara o desempenho dessas quedas, a gente vê que o primeiro vencimento, o maio, teve recuo aí de 10 pontos, enquanto o novembro, que é a referência para a soja americana, recuou apenas meio pontinho hoje. Enfim, é um cenário negativo para os preços lá em Chicago, mas a gente precisa entender o contexto, o que motivou essa queda e o que essa queda de hoje sinaliza para a gente em termos de preços para a soja no mercado internacional. Quem nos ajuda nessa análise é o Eduardo Vanin. Vamos falar com o Eduardo Vanin, que está lá em Curitiba, no Paraná, para ele nos ajudar a entender um pouquinho esse mercado. Vamos lá, Eduardo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que você pode nos dizer do mercado, desse comportamento negativo hoje e como a gente deve entender esse posicionamento dos investidores? Boa tarde a todos. Bom, o movimento hoje é parecido com ontem. Ontem nós tivemos uma queda do milho de 7 centavos. Hoje foi a vez da soja e é o clima americano, que já foi bom no final de março e continua bom, benéfico nesse momento, propício para o andamento do plantio do milho agora e daqui a pouco também da soja. Está chovendo bem, a cobertura é muito boa, a temperatura já é um pouco mais alta do que o normal, mas nada muito alto, 22, 23 graus na média, mas que para o milho, por exemplo, já começa a trazer uma temperatura do solo um pouco mais para cima, e isso vai garantir uma germinação também mais rápida. Ao que tudo indica, se o clima continuar assim lá, nós teremos um plantio rápido, uma germinação rápida, diferentemente dos últimos 2 anos, que foi bem devagar, e aí esse clima está parecendo que vai trazer um risco menor em termos de quebra, pelo menos para o milho nesse momento. E para a soja, parece que também. E aí o reflexo qual que é? O reflexo é que a área americana, com base no preço bom e agora também no clima bom, tanto milho quanto soja, pode mudar. No caso, para mais. Ô Eduardo, só para a gente entender o clima. Nesse momento, o clima está favorável. Até onde a gente consegue enxergar esse padrão climático e até onde isso dá segurança para o início do plantio, para o start de plantio? Bom, as previsões mais confiáveis vão aí até 7, 10 dias, que mostra esse clima mais benéfico, mas o padrão, a tendência mostra que fechando abril, o mês de abril é benéfico. Essa é a tendência. Então a gente já teria tanto o milho quanto a soja também começando a ser plantada. Sim, nessa semana foi o milho, já 2% plantado dentro da média. Uhum. Mas assim, a soja, pelo menos no meio oeste, vai começar um pouco mais para frente, lá para maio, planícies e tudo mais. No delta começa mais cedo, mas assim, de forma geral, tá indo em linha com o histórico. Lembrando que nos últimos 2 anos nós não tivemos isso, nós tivemos atraso, de forma geral, atraso para o plantio. Isso então dá uma travada no mercado aí e impede uma evolução de preços. Mas você acha que é motivo ainda para novas quedas? Sempre é. Lembrando que agora é um momento muito volátil, é o mercado climático americano, o weather market. Então, nesse momento é o cartão de visitas. Não começou ainda. A gente olha pela volatilidade das opções lá em Chicago, ainda estão baixas. E quando então começar o mercado climático como a gente conhece, que é de manhã é uma coisa, de tarde é outra, excesso de chuva, falta de chuva, aquela coisa toda, então nós vamos ver essa volatilidade crescendo. Então agora é só o comecinho dessa nova fase dos preços, que é o mercado climático americano. Muito bem. Agora, em se confirmando esse início bom para plantio e essa possibilidade de mudança, né, na expectativa ou no plantio efetivo aí de área do produtor aumentando lá nos Estados Unidos, o que dá tranquilidade para o mercado, Eduardo? Que patamar de produção ou que patamar de área plantada traria aí uma certa tranquilidade para o mercado, na sua opinião?
Bom, vamos fazer uma breve recordação aqui. No ano passado foi 83,1 milhões de acres para a soja e 90,8 para o milho. Na semana passada, nós tivemos o relatório da intenção de plantio e veio um crescimento menor do que se esperava, para a coisa toda, somando todas as culturas, um crescimento de apenas 6 milhões de acres. O mercado esperava pelo menos 11 milhões, se você somar tudo. Para uma tranquilidade um pouco maior para a soja, seria um plantio de pelo menos 90 milhões, contra o reportado quarta-feira, que foi de 87,6. Tem que ter esse crescimento aí desses 2 milhões e 300 mil acres. Para o milho, uma tranquilidade maior seria aí acima de 94 milhões de acres. Na semana passada veio 91,14, um crescimento bem michuruca em relação ao ano passado de 330 mil acres. Vai dar menos de 150 mil hectares. Realmente um crescimento muito pequeno e frustrante em relação ao que era esperado. Então, para a soja, 90 milhões de acres e para o milho, 94. Seriam áreas que trariam um colchão maior em termos de estoque. Mais ou menos o que foi previsto lá atrás e que não se confirmou nesse último boletim, então. É isso aí. Tá. Agora, em se confirmando essa área de plantio, em se confirmando aí uma continuidade da demanda, ainda assim a gente teria, você falou do colchão, obviamente, de oferta melhorando, mas ainda assim a gente teria estoques tranquilos lá no final da safra, Eduardo? Seria mais folgado, principalmente para a soja, porque se não mudar, se a gente partir dos números que temos hoje, um crescimento de área não tão grande, que é o 87,6 que eu comentei. Uma produtividade que também não é muito grande, que foi utilizado pelo Fórum do USDA, de 50,8 bushels por acre. E utilizando a demanda que também foi prevista pelo USDA, que é uma pequena queda em relação a essa temporada que vai terminar em agosto, 2021, então o estoque americano ficaria perto de 500 mil toneladas. O menor estoque americano foi de 2 milhões e 300 mil, mais ou menos. Então, esse estoque de 500 mil toneladas, realmente, ele é teórico apenas. Ele não vai acontecer. Então, ele tem que ser maior do que isso. Para a soja, realmente, aí o preço tem que trabalhar ainda, no caso, para cima, para fazer o produtor americano mudar de ideia, plantar mais, e também reduzir a demanda. Trazer a demanda aqui para o Brasil e não lá para os Estados Unidos. Então, pelo menos aí no início da temporada deles, quando o Brasil ainda, possivelmente, pelo cenário que está agora, ainda teríamos soja para embarcar durante o mês de agosto, setembro, quem sabe até outubro, o que traria uma concorrência para a soja americana. Mas é isso que o preço tem que fazer. Muito bem. Então, diante do que a gente tem hoje de informação, dá para dizer que ainda é um momento de incentivo aí para os preços, inclusive para estímulo do produtor americano. Esse é o papel agora. Agora, lembrando, tá? Produtor fala, poxa, então vou ficar descansado. Não é bem assim. Nos últimos 30 anos, a área da soja, 70% das vezes, ela surpreende para cima em relação a esse relatório da quarta-feira passada, que é a primeira divulgação da intenção de plantio. Depois disso, nós temos 3 revisões, que se tudo correr bem esse ano, a primeira vai ser em junho, depois seria setembro, novembro, e a última e final, que seria janeiro do ano que vem. Então, nós temos aí revisões que vão trazer essas mudanças. E com o preço bom, que está agora, e também com o clima mais favorável, se ele continuar assim, daí nós podemos ver já em junho uma revisão para cima. O que daí seria dependendo do momento, do cenário, poderia ser negativo para os preços. O produtor tem que ficar bem atento, então, até junho nós temos essa janela, vamos dizer assim, que o preço tem que trabalhar, mas não pode esquecer que o relatório de junho vai ser super importante e que pode trazer reversão. Muito bem. Agora, tudo isso a gente está falando de oferta e demanda, Eduardo. O que a gente pode esperar? Essa tranquilidade da China, pelo menos momentânea aí, traz alguma informação? Bom,
lembrando também que a China, o ano passado, veio nesse processo de recomposição da população interna de suínos, a demanda foi enorme, o Brasil já não tinha mais soja, a demanda se concentrou toda nos Estados Unidos. Muito bem, e aí o farelo de soja, tudo isso comandado pelo farelo de soja na China, que subiu mais de 50% entre agosto, dentro da China, mercado interno, até janeiro desse ano. E aí, claro, Chicago subiu também na mesma proporção. De janeiro para cá, outra história, onde o surgimento da peste suína, ressurgimento, o número de casos aumentou, a população de matrizes caiu de novo, o preço da carne está caindo, como esse processo de abate dessas matrizes. Então é um momento muito ruim que a China está vivendo agora. Agora, há alguns indícios que a gente tem acompanhado já para essa semana, que se continuar, pode ser muito positivo para o Brasil, do lado da demanda, que seria o volume de vendas de farelo. Voltou a crescer. A gente não via esse crescimento lá desde janeiro desse ano. Isso influenciando no preço do farelo já? Ou por enquanto só no volume? Já, o preço do farelo chegou a cair de janeiro até a virada do mês agora, de março, 17% na China. E agora, de final de março para cá, já tem uma altinha aí de 7%. Quer dizer, uma recuperação que está em linha com esse aumento do volume de vendas. Se essa tendência se alongar, se perdurar, de aumento de venda de farelo na China, aí eles vão precisar comprar mais soja, porque, por enquanto, o cenário é de queda no esmagamento lá, pela falta de demanda de farelo. Então, revertendo esse processo, vai ter retomada do esmagamento e vai faltar soja, vão ter que comprar. Isso aqui no Brasil. E é isso que eu ia perguntar, isso destravaria essa comercialização emperrada aqui no Brasil? Exatamente, que tem prejudicado os prêmios da soja, e nessa semana os prêmios da soja já deram uma melhoradinha, saíram do território negativo, o prêmio maio, que nós não víamos um prêmio negativo desde 2014, deu essa respirada, por 3 motivos. O produtor não quer vender muito, né? A gente tá comercialização bem travadinha, mesmo com o câmbio dando chance e tudo mais. Essa maior demanda, não é nada grande ainda, mas é uma demanda melhor, da China, e principalmente o frete marítimo, que subiu pra caramba, agora está voltando, né, que está caindo um pouco, e quando o frete marítimo cai, a soja brasileira para o importador fica mais barata, e aí ele pode pagar mais por ela, através dos prêmios. 3 motivos que fizeram com que o prêmio nessa semana subisse um pouco. E se a China vier, ela vai estar de olho na soja disponível, ou ela vai querer que a entrega seja feita mais adiante, Eduardo? Ela tem que cobrir demanda ainda para maio, junho, julho e agosto. Ah, é? Sim. Precisa de soja no curto prazo ainda, então. Precisa cobrir ainda essa demanda. E eu estimo uma demanda não muito grande, porque eu também já reduzi o esmagamento. Agora, se a coisa vira de uma vez e a demanda deles começa a crescer mais forte, o potencial sempre existe, aí poderia até ser esse número para maio maior. Muito bem. E o que a gente pode dizer para o produtor brasileiro, então, nesse momento? Ele, como você bem falou, ele também não está muito amigável com o preço, certo? Sim. Olha, a estratégia que a gente tem recomendado ainda é a mesma, é de vender a soja, comprar seguro de alta, do tripé de formação do preço, o mais, não vou dizer previsível, mas que está indicando mais altas é realmente a Bolsa de Chicago. Então, por que ficar exposto no câmbio, exposto no frete interno, que pode continuar caro, exposto também no prêmio, que está nessa vai não vai? Então, venda a soja, se livre de tudo isso e compre lá um seguro de alta na Bolsa de Chicago, que é onde promete mais subir. Muito bem. E os prêmios ainda a relação aí com o prêmio ainda é positiva? O prêmio ainda não está caro? Ainda não está caro, exatamente. Como eu falei lá no início, a volatilidade, que é um dos fatores mais importantes para definição e precificação das opções, que é o prêmio que você vai pagar, não está alta. Daqui a pouco vai estar bem alto, porque o estoque é apertado, a área não é tão grande, etc, etc. E aí o clima, né, como sempre, traz alguma emoção
E aí a volatilidade vai traduzir tudo isso aí através de uma volatilidade mais alta e o prêmio vai ficar mais caro. Quanto maior a volatilidade, maior impacto no prêmio, então. Exatamente. É porque o produtor vai comprar de alguém que está lá no mercado e esse alguém, por exemplo, um especulador, ele vai olhar o cenário e falar, rapaz, está bem certo esse negócio, está bem volátil, então eu quero um prêmio mais gordo. E esse prêmio mais gordo ele vem através da volatilidade. É assim que funciona. Muito bem, só para explicar, o prêmio é como se fosse aquela taxa do seguro que a gente paga, né, Eduardo, para o carro, né? Se bate o carro, o seguro cobre, tudo bem, se não bate o carro, fica o dinheiro para o seguro e a gente agradece a Deus de não ter batido o carro, né? Exatamente, é isso aí. O prêmio é essa mesma analogia aí. É a apólice do seguro que você pagou no carro, é o prêmio que você pagou para ganhar com a alta da soja. A única diferença é o sinistro. No caso, o sinistro seria a alta da soja. Uhum. Essa é a diferença. Exatamente. Muito bom. Meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Eduardo. Beleza. Um abraço a todos e não vamos esquecer, sexta-feira temos o relatório de oferta e demanda do USDA. Ah, verdade. Às Alguma 13 horas expectativa de aí Brasília. para esse relatório? Algum ponto que a gente precisa ficar de olho aí? É um relatório, como o americano fala, ele é um relatório que ele não é um evento, porque não há uma grande expectativa, não há por que mudar tanto, porque é um relatório ainda que só vai ainda trazer a safra 2021, que é essa que a gente já está careca de saber que os estoques são baixos, americanos, globais, etc. e tal. Então não há expectativa quase nenhuma de grandes mudanças. A única coisa que eu chamaria atenção, mas que eu também acho que o USDA não vai mudar, é a demanda da China, visto que, no caso também da soja e também do milho, o que o USDA está enxergando dessa questão da peste suína africana, se ele já vai mudar para baixo, por exemplo, a demanda da soja, ou mesmo do milho. Para mim, essa é a única mudança interessante para esse relatório. E aí para maio, sim, aí para maio o bicho pega, porque lá nós vamos ter a primeira estimativa para a temporada 21-22, já utilizando esses números da semana passada. Então, esse agora, e cai na sexta, né? Então, vai ser bem tranquilo, eu acho. Demanda chinesa, vamos ficar de olho nisso. É isso aí. Obrigado, Eduardo. Abraço. Feito. Grande abraço. Valeu. Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado. Segundo o Eduardo, o clima foi o principal fator dessa pressão negativa lá em Chicago, nos preços da soja lá em Chicago. Começou ontem pressionando o milho, hoje pressionando a soja, e tudo indica pelos mapas climáticos que a gente vai ter um início de plantio tranquilo nos Estados Unidos e isso vai deixando o mercado menos apreensivo e pode, inclusive, estimular o produtor. Essa união de preços em bons níveis, mas uma condição favorável ao plantio pode estimular aumento de área e isso pode aumentar a oferta americana e isso impactar, portanto, na formação de preços no final das contas. Então, clima nos Estados Unidos, como disse o Eduardo, apenas um cartão de visitas nesse momento, mas a partir de agora com influência bastante importante aí para os preços. Vamos às cotações, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. O soja para maio, 14 dólares e 800 por bushel, 10 de queda. Julho, 14 dólares e 3 centes por bushel, 8,25 de queda. Setembro, 13 dólares e 1 cento por bushel, 3,5 de queda. E o novembro, 12 dólares e 70 centes por bushel, meio ponto de queda. Vamos ao milho. Milho encerrando de forma positiva. Maio, alta de 6 pontos mais 25 a 5 dólares e 60, julho 5,46, alta de 5, setembro 4,99, alta de 1 ponto e o dezembro 4,85, alta de 2 pontos mais 25. E vamos também ver o trigo, que também de forma positiva encerrou o pregão de hoje. Maio, 6 dólares e 16 centes por bushel, alta de 0,75. Julho, 6,16, alta de 3,25. Setembro, 6,18, alta de 4,5. Dezembro, 6 dólares e 23, alta de 4 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.